domésticas no Brasil é desigual. Dados da pesquisa Por Ser Menina no Brasil mostram a diferença do trabalho designado a meninas e meninos ainda na infância. Enquanto 81,4% das meninas arrumam a própria cama e lavam a louça, pouco mais de 10% de seus irmãos realizam as mesmas tarefas. Eu sou Maria Amélia, tenho 59 anos, sou professora, psicopedagoga e aposentada. Depois da aposentadoria, me joguei a fazer um empreendimento e tenho hoje a Lacatrina. Sou casada, tenho 2 filhas e está chegando uma netinha para mim e já tenho um neto de 5 anos. Eu sou a terceira filha de um casamento de 5 filhos. Então, a minha infância foi uma infância muito gostosa, feliz, apesar de toda a adversidade. A gente tinha muito envolvimento, a família era muito entrosada, mas nós tínhamos muitos momentos difíceis e muitas vezes a gente morou com a minha avó materna, né? Minha avó teve 14 filhos. Então a gente brincava, tinha os tios mais velhos, mas tinha os tios que eram mais ou menos da nossa idade. Então a gente brincava muito, era legal. Mas a gente tinha momentos que a gente tinha muita dificuldade. Só que a gente não enfrentava dessa forma porque o amor era muito grande. A minha avó sempre nos acolheu muito bem, nossos tios sempre também nos acolheram, então para a gente era tranquilo aquilo. E aí tem aquelas coisas da família, né? De quem vai fazer o quê. A gente brincava muito, mas tinha afazeres também. E a gente ia crescendo e a minha avó indicava o que a gente tinha que fazer. Então quando a gente estava lá na casa dela, a gente precisava ajudar no que era necessário. Uma das minhas tias é que fazia mais, né, as questões de casa, arrumação. Então eu acabava ajudando a ela também, eu, minha irmã. E na maioria das vezes quem fazia isso éramos nós, as meninas. E os meninos não costumavam fazer, né? Então a gente já começa a perceber aí aquela questão do machismo, que não é função do menino fazer o que tem que fazer em casa, as tarefas domésticas, né? E a gente limpava tudo. Tinha um dos meus tios que sempre ajudava, porque ele queria ajudar. Ela tinha 14 e pegou 2 para criar, então ficaram 16. E nós, quando nós tínhamos alguma dificuldade, ela acolhia a gente na casa dela, assim como minhas outras tias. E teve um momento da nossa vida que moravam 33 pessoas nessa casa. Vou confessar que a minha avó não delegava só para as meninas, não. Ela delegava, ó, tem que arrumar a casa, levantou, tem que arrumar a cama, comeu, tem que lavar a louça. Mas ficava só para ela. E tinha também uma senhora que morava com a minha avó, que sempre ficava responsável pela cozinha. Então ela lavava, mas a gente ajudava ela também. Mas só que ela fazia comida. A vovó ia trabalhar e ela ficava, que a gente chamava de minha dadá. Então a minha dadá, a gente ajudava a minha dadá, mas ela ficava responsável pela cozinha, né? E pela comida que ela fazia. E sempre quem fazia eram as meninas, nós. E os meninos ficavam brincando, fazendo outras coisas, estudando, e a gente lá, ralando. Ficava desarrumado. E quando a vovó chegava, ela dava aquela bronca, né? Aí botava todo mundo Mas aí era todo mundo mesmo. Ela pegava todo mundo e vamos embora, vamos arrumar, não pode ficar desse jeito. E aí todo mundo entrava na dança porque ela tinha pulso firme, né? Mas
Quando ela chegava, geralmente estava arrumado, porque a gente também não deixava mole para ela, não. Tinha que sobrar, porque éramos cobrados, né? A mãe perguntava: você já estudou? O que você fez hoje? Tem prova? Porque naquela época tinha aquela questão da prova. E a gente se organizava, cada um se organizava. Isso aconteceu comigo, de afetar o meu desempenho por conta de estar junto com todo mundo, por conta das questões de ter que fazer, e às vezes eu nem conseguia fazer, porque por muitas vezes eu queria fazer alguma coisa de limpar algum lugar onde as pessoas não queriam sair daquele lugar, então acabava me atrapalhando da minha organização do estudo. E no início, quando eu cheguei lá, eu tive que me reestruturar porque eu comecei a tirar nota ruim, porque eu não conseguia me concentrar, nem focar. Depois é que eu fui me habituando e foi melhorando essa parte. Éramos pré-adolescentes, uns 12 anos, 11, 12 anos. Que não eram tão mais velhos assim, eles estudavam e achavam que o lugar deles era lá estudando, e a gente tinha que estar trabalhando lá, arrumando a casa, entendeu? Então, quando eu estava arrumando casa com minha tia, o meu outro tio estava estudando, mas a função dele ali era estudar, e a minha eu tinha que arrumar, entendeu? E ninguém nunca nem questionava isso. Isso não era questionado. Ninguém cobrava. Nem a minha mãe cobrava isso deles, nem as minhas tias que estavam lá também cobravam. E a gente acabava fazendo tudo mesmo. As meninas, nós que fazíamos. Então a gente brincava no momento da arrumação até, porque sempre era tudo uma brincadeira, até pela questão do enlace afetivo que a gente tinha, e era sempre muito gostoso estar junto. Então, o meu tio, esse que eu falei que ele ia ajudar, ele pegava a gente para encerar a casa, né? Então tinha que ficar tudo muito brilhando demais. E tinha até uma música inclusive hoje eu sei que a música era super machista e cantava assim: adivinho que brilha mais, o assoalho da mamãe ou o sapato do papai? Falou mamãe, muito bem. Falou papai, acertou também. Cera ODD, cera que brilha. Limpa o sapato da família. Pomada ODD, pomada que dura. Limpa assoalho da família. Então, assim, o assoalho era da mamãe. E o sapato para passear, para ficar lindo, era do papai. A música é super machista. Mas a gente cantava isso, que cantava e ele ia botando a gente num casaco, geralmente, ia puxando a gente para poder brilhar o chão, ficar brilhando. Ia cantando essas músicas aí que era uma música de um comercial machista, né? Hoje a gente vê isso. Claro que afetou, porque a televisão era toda dividida, né? O homem aqui e a mulher ali. Toda e qualquer comercial era nesse viés aí, que o bom, para passear, para fazer as coisas boas, o homem estava sempre sendo o protagonista. E a mulher tinha sempre que estar lavando, estar passando, estar cozinhando, né? E não tinha uma representatividade da mulher como sendo uma mulher que saísse para trabalhar, que fosse buscar aquilo que ela desejava. Ela estava sempre ali caladinha, esperando o que vinha do marido, né? O marido, o noivo. Então, com certeza, a gente era afetado por esses comerciais, né? Pela mídia. Então, quem trabalhava na minha casa era a minha avó. A minha avó trabalhava, a minha tia Zanda trabalhava e aí tia Nina trabalhava. Tinha tia Helena estava estudando, depois ela foi trabalhar.
Tinha tia Regina, tinha Melry, tinha tia Zanda, tia Nina, Sandra, tinha mamãe, tia Maria, tia Vera, tia Lili, tem a tia Lili, tá? Então assim, a tia Lili não trabalhava, podia trabalhar, que estava na idade. Tia Regina também depois foi trabalhar, porque assim, eu acho que conforme os anos foram passando, elas foram se transformando e foram percebendo que era necessário mesmo, que isso é uma independência, que aí foram se autoconhecendo e foram buscar aquilo que queriam. E tia Helena sempre me inspirou muito, porque ela era aquela que estudava no ensino, na faculdade, tinha o 3º grau. Eu achava lindo a tia Helena, que ia para a faculdade, sabe, e lutava pelos direitos, ela fazia sociologia. Nossa, ela conversava, eu ficava olhando. Ela tem 11 anos a mais que eu. E ela me inspirou muito, porque eu achava bonito aquilo, ela querer ser diferente, E eu admirava muito aquilo tudo, que a tia Helena, ela queria ser dona da vida dela, ela queria fazer o que ela quisesse fazer. Ela me incentivou, me estimulou, e depois disso tudo, eu também fui uma mulher que trabalhei sempre fora, sempre busquei os meus desejos, aquilo que eu queria, sempre estudei, sempre dei importância aos estudos. Então, na minha família nuclear, os meus irmãos não fazem nada em casa, até hoje. O único que tem um movimento diferente é o irmão do meio, que ele, se precisar, ele faz em casa. Ele cozinha, inclusive, gosta, mas o meu irmão mais velho não faz nada em casa, nada, nada. Ele não bota nem o prato de comida, quem tem que botar é a esposa. Então, assim, é muito do que ele aprendeu isso. Se eu fosse a esposa dele, ele morreria de fome, porque eu jamais colocaria o prato de comida dele, a não ser quando eu quisesse fazer um carinho para ele. Mas não, é uma obrigação, porque se ela não bota, ele não come. Então, e a minha família que eu formei, a gente divide as tarefas. Todas as tarefas são divididas, porque eu sempre trabalhei fora, meu marido sempre trabalhou fora, e a gente sempre que tinha que fazer alguma coisa dentro de casa, meu marido sempre fez. Inclusive, quando eu fui mãe, ele cumpriu a função de pai, porque não era nada dividido, era uma coisa assim, esse dever era nosso. Claro, com certeza, muito mais. É muito mais tranquilo quando a gente sabe que pode contar com o outro, que pode ser dividido, partilhado, e para você se organizar internamente, para você ter atenção, focar, tudo isso fica mais fácil, flui melhor. Sim, porque eu falei lá no início, quando a gente estava começando, que as pessoas são diferentes. Você vê que isso que aconteceu com a gente formou o meu irmão, né, para que ele seja individualista, que divida, né, o homem faz isso e a mulher faz aquilo, e me formou de uma maneira totalmente diferente. Talvez porque o lugar dele é um lugar de conforto, né? E o meu não, eu falava, poxa, isso não pode ser assim. Eu preciso ser eu preciso ter vontade própria, eu preciso saber o que eu quero. Então, isso me impulsionou para que eu fosse o que eu sou hoje, né? E com a minha família não poderia ser assim. Tanto que quando eu pensava, eu não pensava nem, quando eu pensava em casar, eu falava, Deus me livre, quando eu era ainda adolescente. Eu achava, como é que eu vou casar, ter que ficar... Mas depois que eu fui me autoconhecendo e olhando a minha tia, vendo que a gente tinha outros caminhos a seguir, que a gente podia sim, que a gente podia ser o que a gente quisesse ser,
Aí eu comecei a pensar, não, né? Isso é um trabalho que vai acontecendo internamente e flui naturalmente também. Mas ali é a formação da gente, a nossa identidade que vai, né, se formando, se desenvolvendo. Então isso me formou e hoje eu cheguei aqui onde minha família contribui muito e todo mundo se fortalece, né? Se ajuda. Meu nome é Alice Martins Moraes, eu tenho 26 anos, eu sou jornalista, né, formada em jornalismo, e atuo atualmente como consultora de comunicação. Eu moro em Belém do Pará. Eu tenho um irmão mais velho, ele tem 6 anos a mais do que eu, então 32. É muito isso porque a minha mãe já é feminista, então ela já fazia um esforcinho de quebrar esses estereótipos. E meu pai, por exemplo, faz tarefas domésticas em casa, então a gente não tinha muito isso dentro de casa, mas automaticamente tinha, né, assim, essas limitações, digamos assim, por mais que não era implementada essa cultura dentro de casa, quando eu era criança, a gente não tinha, assim, muitas possibilidades de brinquedos sem gênero, digamos assim, como a gente vê já hoje em dia, né? Era bem estipulado, assim, que era brinquedo de menina e que era brinquedo de menino, por exemplo. Mas quando eu era criança, na verdade, geralmente o trabalho doméstico a gente tinha uma pessoa contratada para isso, porque os dois trabalhavam fora, passavam um dia fora. Então, geralmente era isso. Quando eu fui para a adolescência, meu pai começou a ficar mais dentro de casa e ele que assumiu essas tarefas domésticas, ele que faz até hoje, na casa dos meus pais. Quando eu entrei na adolescência, assim, mais ou menos, comecei a assumir algumas tarefas em casa, né? A partir do momento... Porque, assim, quando eu era criança, meus pais trabalhavam muito fora de casa. E por isso a gente tinha empregada, né? Uma trabalhadora doméstica para fazer as coisas, assim. Mas, quando eu estava na adolescência, eles já não contratavam mais ninguém. Então, a gente começou a dividir as tarefas dentro de casa. Isso era dividido entre meu irmão, meu pai, eu e a minha mãe. Desde os 11 anos, mais ou menos, eu já comecei a lavar minhas roupas íntimas, por exemplo, começar a limpar o quarto, já ali com uns 12, 13 anos comecei a limpar meu quarto, cuidar dessas tarefas domésticas que condiziam a mim especificamente. Com os 13 anos eu já lavava minhas roupas, já cuidava, assim, tipo, do meu jantar e tal, não o almoço, né, mas, assim, um jantar, uma coisa que é um lanche, uma coisa mais fácil, digamos, eu já comecei a fazer. Agora, assim, para ser a principal responsável foi quando eu saí de casa mesmo, né, que aí passei a morar só com meu companheiro e isso é eu que faço a maioria das coisas domésticas. Ele ajuda mais nas questões, assim, digamos, tipo, alguma coisa que tem que consertar, ou decoração, tipo, móvel, compra de móvel, montar os móveis, organizar essas questões. Já houve um período, logo quando a gente começou a morar junto, em que ele fazia a maior parte da comida também. Mas com o tempo ele começou a passar mais tempo fora de casa para trabalhar e eu automaticamente fui assumindo mais. Minha mãe, ela já é feminista, né? Ela já era e já tentava me explicar que não era bem assim, né? Por mais que aparecesse essa narrativa nos filmes e tal. Mas a gente não vive só no núcleo familiar, né? A gente vive numa sociedade como um todo. E mesmo que a mãe tentasse sempre mostrar isso, existe uma por trás ali que é meio quase impossível passar sem,
sem ser afetada de qualquer maneira. Então, principalmente assim, quando eu passei a morar sozinha também, existe essa autocobrança, assim, de assumir os papéis, né, de ter aquela ideia meio de perfeição, né, de estar fazendo tudo direitinho, de cumprir esse papel de companheira ali, da forma como é colocada. E justamente a gente foi criada ainda com esses papéis, né, de princesa, e eu gosto muito, não me leve a mal, eu gosto, sou super fã, mas eu sei quanto que isso também afeta, assim, justamente, mais, assim, no meu caso, pelo menos, foi muito mais, assim, dessa autocobrança, né, porque a gente acaba criando uma ideia de si mesmo, de que a gente tem que ser assim também, né, de que a gente tem que estar mantendo tudo em ordem. Então, acho que é mais isso, assim. Mas eu senti, assim, essa falta de representatividade, por mais que eu goste muito, né, como eu falei, eu gosto muito de filme de princesa, eu gosto de todas as coisas, mas eu sentia muita falta de ter uma personagem mais forte e tal, como tem hoje, como eu vejo, porque eu tenho uma sobrinha que tem 10 anos, e eu vejo que com ela já, assim, os filmes já foram diferentes, né? Por exemplo, quando eu era criança, a única personagem que tinha, assim, que eu lembro, era a Xena, né? A Xena, a princesa guerreira. E aí eu gostava demais, assim, porque era muito difícil achar uma personagem que lutasse, digamos assim, né? Literalmente. Tanto que às vezes eu queria brincar de uma coisa assim, mais de ação, e não tinha. A gente não tinha assim, bonecos de ação que fossem femininos, né? Bonecas. Só tinha boneca de casa mesmo, de filha, né? Aquela bonequinha de filha e Barbie. E às vezes eu, inclusive, como eu tenho um irmão mais velho, às vezes, inclusive, eu pegava brinquedos dele e ficava imaginando que eram meninas, sabe? Tipo, algum boneco que tivesse um cabelo maior, para mim já era uma menina, sabe? Eu já transformava em menina. Ou, por exemplo, em jogo de PlayStation, né? De videogame, também a mesma coisa. A gente não tinha. Na verdade, quase não tinha jogos com personagens femininos. Eu lembro quando surgiu da Lara Croft, né, da Tomb Raider, e aí tinha a dela e tal, mas, por exemplo, o jogo de futebol não tinha, o futebol feminino, hoje em dia já tem, mas na época não tinha, então era a mesma coisa, aí eu queria me sentir representada, então quando eu ia jogar, colocava já um homem, só que com cabelo maior, para fazer como se fosse uma menina, por exemplo. Então eu sentia, assim, essa falta, assim, de se enxergar em coisas que não fossem tão princesinha. Por mais que eu gostasse, eu queria também consumir outro tipo de coisa.